Olá, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a análise imediata. São os processos de separação de misturas. Bora lá? Bom, na natureza, a gente tem sempre as substâncias presentes misturadas. Então aqui está toda essa natureza e todas as substâncias que estão aqui presentes, elas estão misturadas. E uma das coisas que a química precisa fazer é separar essas substâncias. Bora lá dar uma olhada nesses processos? A gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns tipos de misturas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos lembrar rapidinho, porque isso já foi visto numa aula ali atrás, certo? Bom, aqui eu tenho água com sal, apenas uma fase aparece aqui pra gente, o que quer dizer que nós temos uma mistura homogênea. Aqui a gente tem uma mistura de óleo com água. Observam as duas fases bem distintas? Por isso que a mistura é heterogênea, certo? As misturas também podem ser heterogêneas do tipo sólido-sólido, quando a gente tem aqui, por exemplo, feijão e as impurezas, elas são sólidas também. Uma mistura sólido-líquido, quando você tem, por exemplo, a borra do café ainda misturada com o café. E uma mistura, sólido-gás, né? Aqui a gente tem a poeira se misturando com o vento, o ar, né? Bora pra frente? Bom, misturas heterogêneas sólido-sólido. Como é que a gente vai fazer a análise, a separação dessas misturas? O primeiro caso aqui, catação. Onde que a gente pode utilizar a catação? Bom, a gente tem aqui no exemplo o feijão, o milho, né? Os grãos precisam ser separados da impureza antes de serem utilizados. E esse processo ele vai ser feito manualmente. Também pode se fazer utilizando pinças, certo? A gente também faz a catação quando separa os lixos, né? Quando a gente usa lá o plástico separando do papel, separado dos metais, do vidro, essa separação ela é feita manualmente também, por um processo chamado de catação, certo? Bom, ainda em mistura sólido-sólido, a gente pode fazer a peneiração ou tamização, que é utilizar a peneira para separar os sólidos maiores dos sólidos menores. Então a gente vai ter aqui, no exemplo, a peneira sendo utilizada para separar a farinha e aparece aqui também a peneiração da areia. Então ficando com os grânulos mais grossos presos aqui à peneira e os mais fininhos caindo no recipiente. Tranquilo? Ventilação. A gente pode usar o método, então, de separação por ventilação para separar quando os sólidos têm densidades muito diferentes. Aparece, por exemplo, que a gente quer separar a casquinha, por exemplo, do amendoim torrado. A gente pode só soprar. Ou usar um ventilador também, como o nosso amigo cachorro aqui do lado, certo? Bora para frente. Bom, levigação. É mais ou menos a mesma coisa que a ventilação, só que em vez de usar o ar, a gente usa a água e serve também para separar substâncias com densidades diferentes. O pessoal usa bastante em garimpos de ouro, por exemplo. Tranquilo? Flotação. De novo, quando as substâncias têm uma densidade bem diferente. No caso, pode ser, por exemplo, as folhas misturadas com areia. Quando a gente joga a água, a folha flota e a areia vai para o fundo. E a gente usou a água, então, para fazer essa separação por flutuação. A gente chama essa técnica de flotação. Tranquilo? Separação magnética. Atenção, tomem cuidado, o termo não é imantação, é separação magnética. Quando o material que a gente está utilizando é ferromagnético, por exemplo, o ferro, tranquilo? A gente pode usar, por exemplo, para separar o pó de ferro, que a gente pode aparecer como limalha de ferro, da areia fininha. Então a gente usa um ímãzinho para poder separar. Esse processo também é utilizado aqui para separar o lixo. E lembra lá no filme Toy Story que vocês viram há algum tempo atrás, né, que eles foram salvos pelos ímãs? Tranquilo? É um processo também de separação onde a gente usa os ímãs para separar os metais que são ferromagnéticos dos outros materiais. Tranquilo? Bom, agora a gente tem aqui um caso bem diferente, que é a dissolução fracionada. O que é isso? A gente vai utilizar a água para solubilizar apenas uma das frações. Então a gente tem uma mistura lá inicial de areia e sal. E aí? Bom, se eu colocar a água, apenas um dos dois é solúvel. Qual? A areia ou o sal? Está mostrando aqui pra gente, né? Que a água solubiliza o sal, enquanto que a areia fica na parte de baixo, porque ela é insolúvel. E aí é uma questão de densidade. A areia está indo para baixo, a água com sal vem para cima. A gente pode usar uma outra técnica chamada de filtração. Filtrou, separou, ficamos com a areia separada da água com sal. E por evaporação, a gente pode tirar esse sal. Ficando somente com o sal, a água vai sair na forma de vapor. Tranquilo? Fácil?
Bora para frente. Mais uma técnica. Fusão fracionada. Então a gente vai usar a temperatura para fazer com que apenas uma das substâncias derreta. A gente tem uma mistura lá de areia com enxofre. O enxofre tem um ponto de fusão bem mais baixo do que a areia. Então a gente vai aquecer até que o enxofre derreta e torne-se líquido. E aí a gente vai tirar esse líquido por baixo, em cima vai ficar a substância que não derreteu. Então olha só, desculpa, o líquido está na parte de cima, o sólido, que é a areia purinha, está na parte de baixo. A gente só precisa derramar essa substância e vai ficar com a parte líquida, que é o enxofre, e a parte sólida, que é a areia. Fusão fracionada. Tranquilo? Bom, a gente tem mais alguns processos ainda para ver sobre separação de misturas, a gente vai ver numa próxima aula. Por hoje era só. Tchau!